destaque? Ótimo Botafogo, né? Jogou demais. Como é bom ver um time jogar desenvolto, jogar com essa desenvoltura em campo. O Botafogo tem tantos quantos jogadores machucados que o Flamengo. Jogadores expressivos, mas consegue jogar, sai naturalmente. Os jogadores conseguem jogar e conseguem se expressar dentro de campo, cada um dentro da sua característica. Palmeiras e São Paulo, o jogo foi como Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo jogaram como Palmeiras e São Paulo. O Silas vai lembrar muito bem que Palmeiras e São Paulo sempre foi assim, desse modelo aí pegado. Agora, sabe o que foi o melhor de tudo para mim? O Palmeiras voltou a competir. O Palmeiras não só jogou, o Palmeiras competiu. E isso faz muita diferença. Vamos falar também da lesão do Ferreirinha, Arrascaeta sentiu no primeiro tempo. Mas o Silas falou assim, é justo que você vá de preto e branco hoje em homenagem ao Botafogo. O Silas pediu e eu atendi, porque o Silas é um homem justo, né, Paulo Silas? Entendi. Beijo, Dani, Mauro, Pascoal, pro fã do esporte. Não tem como, né, não dar destaque para o clássico no Rio de Janeiro. Até porque o clássico aqui em São Paulo terminou de forma bem ruim, feia até. Né? Mas o clássico no Rio de Janeiro mostra um Botafogo com muita... Parabéns para a administração do clube, porque reformou, talvez seja o melhor elenco hoje do futebol brasileiro, eu acredito. E que está encaminhando aí, acho que um futuro diferente do ano passado, bem diferente. Eu já vou entrar nesse assunto para a gente não perder tempo aqui, porque o Pascoal já fez assim com a sobrancelha, ó, franziu a testa. Melhor elenco. Essa história de que o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, da América Latina, é se tiver todo mundo. Tem jogador que já não volta mais este ano, um Flamengo pouco agressivo na janela de transferência e que agora fica prejudicado. Eles não fazem mais parte do elenco? Eles fazem parte do elenco, mas eles não jogam, mais né? parte do elenco? Eles jogam? Não estão nominados mais? Ué, o Botafogo, o Jefinho está jogando no Botafogo? Não. O centroavante está voltando agora. Júnior Santos. O Eduardo também está fora. O Eduardo está fora, o Júnior Santos está fora. Esses caras não contam? Contam. Esses caras são titulares? O Tiquinho Soares... A diferença é que houve reposição no Botafogo e no Flamengo, não. Claro. Hoje eu não sei se o Eduardo volta a ser titular no meio-campo do seu Botafogo. Tá jogando, hoje. Hein? Não, e o argentino também. Perdeu um pênalti e tal. Almada. Então, assim... Bom jogador. É muito diferente. Pena que é só até o fim do ano. E outra coisa que eu relaciono, fiz questão de relacionar aqui, porque desde antes chamou a atenção, é o banco de reservas. As opções que tinha o Tite e as opções que tinha o Botafogo para mudar. Faça o favor, presidente, leia para nós. Botafogo com muito mais opções. Olha só, Tietê, Tiquinho, Matheus Martins, que entrou e fez 2 gols, Alan, Carlos Alberto, que esse dia entrou e fez gol no Palmeiras, o Romero, Danilo Barbosa, e do outro lado, vários meninos, Vitor Hugo, Everton, o Varela, que acabou entrando, Léo Pereira, Lohan, Matheus Gonçalves, assim, mais ou menos. Muita meninada. Que se entra num time que 10 feras estão lá, voando, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, aí o menino entra, Lohan, como já entrou, e voa, Matheus Gonçalves. Agora, botar 2, 3 de uma vez num time que não tem o Gerson, que já tinha saído, o segundo tempo, né? O que decidiu o jogo foi o segundo tempo. Primeiro tempo 1-1 ali e tal. Apesar do Botafogo melhor. Mas mesmo assim... miou o jogo. Miou. 4 minutos? Miou. Não, mas mesmo porque foi assim... um baita impacto no time do Flamengo. Não sei se vocês repararam isso. Teve um impacto muito grande no time. Na torcida também. Quando ele levanta o dedinho assim, ele tá lá no canto lá, que ele levanta o dedinho e fala pra trocar, aí um abraço pro Gaeteiro. Porque o jogo começou 1-0, né? Não sei se vocês repararam, o jogo já começou 1-0. Um gol igual que foi feito contra o Palmeiras, né? Esse gol é muito parecido. É diferente quem cruza, rolou a bola, mas a jogada é a mesma. 1-0 pro Botafogo. E o quarto gol também. Você vê que é trabalhada a jogada. Apesar do Botafogo ainda ter sido, a gente tá vendo aí, melhor um pouco no primeiro tempo, mas terminou 1-1, ó. Essa bola maravilhosa do Léo Ortiz e tal. Não sei como é que foi o goleiro, se ele achou que... Ele levanta a mão ali, não sei se é pedindo um impedimento ou já se desculpando. Ele ficou meio indeciso na saída. Mérito total do Bruno, que podia também, se ele sai demais, driblar e fazer. O Bruno Henrique é muito bom nessa bola. Ele foi cobrado do Chororô, né? Sim, até aí estava tudo igual. Mas no segundo tempo, quando aí você pega um Flamengo sem 4 titulares mesmo assim, fortes, que o Gerson tinha que ter saído. Não foi uma opção do Tite tirar o Gerson. Devia ter escrito, ó, vai jogar lá no morro da Bolívia, vai jogar só 45 minutos. O Gerson estava bem, não tirou. Só porque queria. Ele fala sobre isso, ele não pode perder o Gerson. Se estourar o Gerson, lascou. Aí ele não tinha, no segundo tempo, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Esquece o Cebolinha, porque tinha o Bruno voando ali. Mas esses 4, você imagina, de 11 do time bom do Flamengo, 4 feras fora.
E o Botafogo, muito melhor fisicamente, que é outro aspecto que pesa. O Tite chega a falar que o time foi esfacelando fisicamente. Ele usa uma frase lá no segundo tempo, o time dele. Agora eu pergunto, preparador físico é maravilhoso? Puxa, acho que é desmanchando que ele usa. Ele fala, o time foi desmanchando fisicamente, ele usa um termo lá na entrevista. Ué, mas por quê? Se o Botafogo jogou mais na temporada do que o Flamengo. Bom ponto. Se tem essa história de calendário, o Botafogo jogou pré-Libertadores, tem mais jogos do que o Flamengo. 5 jogos a mais que o Flamengo tem o Botafogo na temporada. Então, assim, mas tinha um dia de descanso, porque um jogou na quarta, o outro jogou na terça, o outro não sei o quê. Olha o pênalti. Aí, ó. O Rossi foi bem nesse pênalti, foi bem em algumas defesas, mas tem uns gols ali do Rossi que eu acho que dá pra mas pegar. Se não fosse o Rossi aí, tinha sido mais, hein? Tem muito ponto a ponto pra gente ir, né? Mas você tocou num ponto que eu gostei muito, Mauro, porque eu acho que a questão física desse Flamengo, ela está pesando. É porque o Botafogo jogou um dia antes, o Flamengo um dia depois? Não, Silas, não é. Não pode ser só isso, não pode ser tão simplista dessa maneira. Porque assim, o Botafogo jogou na altitude, o Botafogo fez 5 jogos a mais na temporada. Então você colocar a culpa só no calendário é muito pouco para justificar a falta de desempenho desse Flamengo. E, Dani, se você pegar a faixa de idade do Flamengo, 25 para 26 anos. Tem o Davi Luiz que jogou 37, tem o Arrascaeta que tem 30, tem o Pulgar que não estava, que tem 31, eu acredito. Bruno Henrique que tem 33, que jogou. E depois, depois era uma faixa de idade ali que era tranquila quando a gente fala de cansaço. Porque uma coisa são as lesões por fratura. Outra coisa, bem diferente, são as lesões... Quem é? Pulgar tem 30. Aí, 30 anos o Pulgar, mas não estava, né? Quer dizer, então... você fala, por que está acontecendo? Né? E não é, você vê, o Marinho faz o gol contra o Rosário Central com 1 minuto e meio e sai também. Lesão muscular na coxa. Então, esse tipo de coisa que você tem que analisar. Aí tem que entrar o departamento médico, o departamento de fisiologia para entender o que está acontecendo, porque é uma coisa que não pode. Antigamente era mandar embora todo mundo, hein? Quando acontecia uma coisa desse tipo e com uma goleada dessa aí. Até para o pessoal se justificar, né? Então mandava embora lá uns 3, 4 e, tirar uma culpa de cima, né? E não estavam cansados os que entraram no segundo tempo. Nem todo mundo aí jogou contra o Bolívia, né, gente? O Lohan entrou no final, quase. Mas o Everton, o Léo Pereira, quem mais estava lá jogando? Vamos ver, o Carlinhos, não pode estar cansado, né, Carlinhos? Bruno Henrique, não está cansado, não estava jogando contra o Bolívia, não foi ele. Voltando de lesão. Não foi ele. Depois, para fazer ali o Alan... Né? Entrou bem o Léo Ortiz. Entrou bem, só que já não tinha mais. Mas aí o Tite pisou na bola no segundo tempo, quando tira ele de excelente volante que ele estava. Aí você não tem o Gerson e o Tite põe ele para terceiro zagueiro. Perdeu o meio campo. Perdeu o meio campo. O Léo estava muito bem de volante, muito bem. Tipo assim, eu acho que é capaz de eu virar titular essa posição. Ele pegou uma aqui. bola na hora que ele entra e vai quase dentro do gol lá. Foi chutar e alguém travou ele ali na hora do chute. Passou o lance ali. O que a gente tem que falar é o seguinte. Quando tem uma supremacia tão grande de um time diante do outro, às vezes a gente se prende só naquele time que perdeu o jogo. Eu vou falar aqui com o máximo respeito, né? Com o máximo dos máximos respeitos. Sim. Ficou de graça. Porque se tivesse perdido de 8, seria uma catástrofe, mas o goleiro defendeu, os jogadores perderam gols, teve lance cara a cara que jogaram para cima. Tiquinho, perdeu o pênalti. O próprio Matheus Martins, né? O próprio Matheus Martins perdeu uma que alguém dá um tapa de calcanhar para ele ali, ele vai tirar e joga na mão do... Outra bola do Luiz Henrique, que ele tira com a perna esquerda, a bola vai dar uma triscada na trave e sai. Eu não tô falando... ele já está cansado. O Luiz Henrique saiu do jogo muito cansado. Ele joga para a perna direita, né? Corta de novo para a esquerda e dá um tapa, a bola sai juntinho da trave. Se você contar... Sim, foram muitas chances. O Braz, o dirigente do Flamengo, disse que não pode perder por 4-0 para o Botafogo. Aliás, o Flamengo não pode perder de 4-1 para ninguém. O melhor elenco da América do Sul. Não pode. Não dá para perder para ninguém de 4-1. É vergonha... a vergonha de perder por 2-1... 3-1 é uma. A vergonha de 4-1 é muito maior. É uma baita vergonha. E o presidente do Flamengo disse que a diferença da SAF para um clube administrado. Porque tem recursos para contratar.
Mas o Flamengo tem, né? Deixa eu falar. O Flamengo tem recurso, o Flamengo tem 500 Flamengo milhões e a mais que Palmeiras todos tem. os Tá trazendo o outros. Michael agora de volta, Atlético, gente. Mas tá demorando. Eu entendo que eles não esperavam perder A pancada foi 4 dura, Mauro. caras de uma vez, 5. A borrachada é Mas séria. aconteceu. Tá E o contando Flamengo... aí que o goleiro do Flamengo pegou. 4 não, 5 agora, né? O Vinha e o Cebolinha que não voltam mais esse ano, o Pedro e o Gabriel, e agora tem o Arrascaeta também, que a previsão não é positiva, pelo menos uns 2 meses, é o que se imagina. Eu não fico surpreso com a lesão do Arrascaeta, porque existe uma sequência muito semelhante de contusões do Arrascaeta ao longo das temporadas. Então a gente sabe como Mas é era que outro isso... tipo, né? Ele sempre teve problema no pubis, não é isso? Sempre Agora é no muscular pubis, e tudo, né? Tal. Desculpa, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu falei o prazo, eu me confundi, porque antes do programa eu estava olhando sobre o Ferreirinha, o prazo de 2 meses é do Ferreirinha e não do Arrascaeta. O Arrascaeta pode ser que volte num tempo menor, mas ainda assim vai perder o Mas tal sempre... do mês decisivo que a gente fala. Mas não vai sempre estar na jogador dessa Libertadores, importância faz não falta. vai estar na Copa do Brasil. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque, claro, eu quero enaltecer também o Botafogo, eu vou ouvir o Arthur Jorge, eu acho que assim, é o líder do Campeonato Brasileiro e não é à toa, está vencendo os rivais diretos, está fazendo ganhos, bons por jogos. Pontos perdidos é o Fortaleza, mas hein? tem uma questão que é o seguinte, o Tite reclama muito desse desmanche do seu elenco. Quanto que é para dividir com o Tite, quanto que dá para colocar nas alterações que ele faz, quanto que tem a ver com a não contratação de novos jogadores. Fala, Tite, para a gente entender. E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo, ela permaneceu, porque ele tem a qualidade, a verticalidade, um time também de uma estrutura física e com um dia a mais de recuperação. Bom, e aí a gente está vendo, para conjugar as duas coisas e compreender o quanto que é responsabilidade de um departamento de futebol que contratou muito bem no início do ano, mas que não olhou agora enquanto os rivais se reforçam, ou quanto que também é do Tite, Silas, porque as substituições, elas acabam colocando o Flamengo ainda mais para trás. O Flamengo, no primeiro tempo, consegue ali em determinado momento jogar. No segundo tempo, não sei se pelo cansaço, não sei se pelas substituições, o Flamengo fica acuado. Tem o Botafogo do outro lado. A gente vai enaltecer o Botafogo e eu acho que é importante que se faça isso. Mas as substituições também não... fala, é raro, mas acontece muito. O que é raro, mas acontece muito nesse O Palmeiras caso? só botou o time pra trás. Ele só botou o zagueiro, só botou o volante. Entender, entendeu? Assim, o que é da não só botou o zagueiro, só botou o contratação, o volante. que é da opção. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras, poderia ter perdido por 2, ter parado nos pênaltis. E agora Pra só mim, botou... quando o Arrascaeta machuca, já é pra entrar o Lohan, não é pra entrar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um jogador que não é um jogador de velocidade, é um jogador que joga um pouco mais pra trás. O Lohan tem toda a possibilidade de construir jogadas. E ele opta pelo Vitor Hugo. Eu acho o seguinte, o Botafogo jogou muito, então o mérito dessa vitória totalmente para o Botafogo. E o Flamengo consegue empatar o jogo bem. Bruno Henrique está voltando, mas você vê a qualidade no sintético, dar um tapa daquele embaixo da bola não é fácil. Não é fácil, não é para qualquer um. E aquilo que a gente acabou de falar, quando ele traz o Léo Ortiz para trás, ele perde, porque o Flamengo ele já tem dificuldade na marcação no meio-campo. Com o De La Cruz, com a Arrascaeta, com o Pulgar, quando o Pulgar está jogando, porque tem essa dificuldade. O João Gomes, a gente tem saudade dele até hoje, porque ele marcava, ele jogava, ele pegava, ele fazia. Tanto que está na Inglaterra. Agora, quando ele coloca o Léo Ortiz, ele consegue equilibrar um pouco, não só a saída de bola, que o Léo Ortiz tem uma boa saída de bola, mas também a marcação. Quando o Léo Ortiz vai para trás, aí ele vai meio que tentar igualar ou tentar colocar mais gente na frente, e aí é quando o Flamengo... Né? E as alterações do Botafogo, eu acho que, por isso que a gente falou, nome por nome, o Flamengo ainda é o melhor elenco. Agora, o Luiz Henrique está jogando. A gente falou pouco aqui do Igor Jesus. Nossa. O Igor Jesus do Botafogo. Do Botafogo. Porque o Igor Jesus, ele melhorou o jogo do Tiquinho também. Porque agora o Tiquinho, quando entra, às vezes fica o Igor e ele entra, às vezes ele entra no lugar do Igor e entra bem. Melhora o jogo do Matheus Martins e melhora o jogo de quem joga do lado dele. O treinador do Botafogo hoje, ele tem muita opção. Claro. O Eduardo tá fora, ele tem o Almada e o Savarino. Aí lá na esquerda ele tem o Carlos Alberto, ele tem o Matheus Martins, que vem do Fluminense, que também voltou muito bem. Assim, as duas torres lá de trás, tanto o Bastos
como o Barbosa, não tem brincadeira ali. Não são aqueles dois zagueiros que você fala, o menino do Corinthians lá, o Paraguai, como é que ele chamava? Gamarra? O Gamarra, que pegava a bola, que saía jogando, um Valber, nada. Mas os dois ali, a bola não passa. O Marçal tá voltando, não lateral esquerdo, mas o Marçal vai voltar pro banco. O Eduardo vai voltar titular? Porque o Cuiabano tá arrebentando. Então o Botafogo hoje... O Tiquinho não é mais titular absoluto. O Tietê, quando entra... O banco de um e o banco do outro, gente. Por isso que eu falei, parabéns para a administração do Igor Jesus, do Botafogo. E do Tiquinho. Lá nós estamos falando do Carlinhos do outro lado. Pois a é. diferença pro Pedro Mas aí a gente enorme. não pode tirar a razão do Gabigol? Tite, né, Mauro? Quando o Tite sim, fala que tem um desmanche. Mas aí porque Ele errou, de repente, botar Então você põe na conta da Vitor Hugo. diretoria. Não, botar o menino para trás, o Léo Ortiz. Tudo bem. Mas ele também tá sem gente que Pedro, pô. Arrascaeta, De La Cruz. Isso e aí... o gesto que ele teve que tirar para poupar esse segundo tempo. Por isso o segundo tempo faz muita falta. Agora, por que começa com o Carlinhos? Porque o Gabigol seria o cara? Não sei. Porque o Carlinhos é a terceira opção, mas... Talvez um Bruno Henrique centralizado e um Gabigol caindo pro lado fosse a opção dele, se tivesse disposição. Porque com todo o carinho com o Carlinhos, a diferença dele pro Pedro é enorme. Técnica, sim. Então, assim, e os outros meninos que estão no banco são muito meninos, né? Teve a chance para fazer o gol, chutou a bola para cima. Então, teve. Mas aí outra. E quando a coisa tá... Olha, esquema de jogo não se compara o que o Botafogo está jogando, as variações. A gente viu um gol repetido aí, igual o gol do... Mas é uma jogada pensada para o cara entrar entre o lateral e o zagueiro. Fez isso contra o Palmeiras e fez isso ontem. Então, assim, tem variações, tem uma transição rapidíssima. E não quer dizer que ele não fica com a bola, não. Também fica com a bola. É muito bom o trabalho do técnico do Botafogo. Espero que o Dorival já tenha incluído na lista ontem para convocar o Luiz Henrique, que seria um absurdo não levar o Luiz Henrique para a seleção. Tá jogando muito. E a força que ele joga. Eu ontem até falei no Linha. Já? Pascoal, ele já é, assim, ele me parece, o Estevão pronto já, sabe? Com o estilo de ir para cima. Ele é muito maior que o Estevão, que o muito Botafogo forte. tem sobre muitos clubes brasileiros. Eles têm uma imposição física que é absurda. Total. Tirando o Tietê, que é pequenininho, mas que é muito formiguinha, né? Que faz aquele trabalho. Os outros são todos fortes. Por que jogam Gregory e Marlon Freitas? Sim. Porque os dois são do embate físico, é do confronto. E desse ponto, quando a gente fala assim que o futebol ficou muito físico, é ver como é que joga o Botafogo. Sim. É ver como é que o Palmeiras jogou ontem contra o São Paulo. Na força, no embate físico. O Botafogo vem com força para quarta-feira, não vem cansado, não. Não. Jogou domingo, fez um puta do clássico. Você vai ver se o Botafogo vai vir com o mesmo time. Outra coisa, repetiu o time contra o Palmeiras. Sim. Mas sabe não poupou, não descansou. Botafogo é que, assim, é claro, tem a imposição física. Acho que a dupla de volantes ela fica ali também por uma questão de recomposição. Porque a sensação que dá é que o Botafogo está jogando numa intensidade que é muito maior do que a dos adversários. Seja o Palmeiras, seja o Flamengo, que ontem nem se compara. Mas, assim, eles têm a força física, eles têm a intensidade, eles têm a velocidade quando eles estão com a bola e tem uma capacidade de recomposição incrível. Então, assim, a intensidade do Botafogo está fazendo diferença, Pascoal. Sim, quando tudo isso encaixa num time só, é sucesso. A receita do sucesso. Claro. Você deu aí a receita do sucesso. Tudo encaixado num time só. A gente falava isso do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras é aquele pitbull que morde e não larga. Se vai marcar, vai marcar, vai marcar. Se joga mal, empata o jogo. Se jogar bem, ganha. Se jogar mais ou menos, é capaz de ganhar também, né? Então, era o que a gente via. É o time do Botafogo. Hoje é o Botafogo. Na imposição física, na qualidade, no individual, na imposição, no embate, confronto entre um contra um, que a gente vê o Luiz Henrique ganha todos. Entrou esse menino Matheus Martins, a fumaça que ele fez no jogo. Ele fez 2 gols no jogo, gente. E no outro jogo entrou o Carlos Alberto fazendo também fumaça. Fez. Assim, mas por quê? Porque é um elo de uma engrenagem que está dando toda certa. É por isso que eu digo, não adianta no Flamengo, se tiver os 10 craques lá, aí você botar o menino dá certo. Agora você querer Vitor Hugo, Lohan, tudo junto. Matheus, não sei quem, tudo junto, não, aí é outro time. Os caras que entram no Botafogo, eles entram voando. E é um time fora de compasso. O Flamengo, nem quando tem os principais jogadores hoje, ele parece... A gente estava falando disso aqui outro dia. Ele parece um Flamengo compassado. Ele parece um Flamengo com jogadas treinadas o suficiente, com jogadores sabendo o lugar do campo que eles têm que estar. E aí a gente volta na questão. Quanto isso tem a ver com o trabalho do Tite? Porque, assim, o Arrascaeta nos aprendeu a jogar bola. O De La Cruz não deixou de jogar bola.
O Pedro não nos aprendeu a fazer gol. Mas aí então, a questão quanto isso tem a ver com o Tite, quanto isso tem a ver com os desfalques ou quanto isso tem a ver com a não contratação? Aí você vai discutir o seguinte... Olha os números do primeiro para o segundo tempo para te ouvir, que mostram completamente a diferença entre Botafogo e Flamengo de intensidade. Vai falando aí, Pascoal. Não, para mim o que fica é o seguinte, era o jogo para poupar todo mundo? Era o jogo para tirar os caras? Então, são escolhas ruins. Olha lá, não escolhas ruins com meninos que estão fazendo isso aí. Olha o número de finalizações. Não, o Flamengo teve 5 finalizações no primeiro tempo. Olha o segundo tempo. No segundo tempo teve 5 finalizações, uma grande chance e uma grande chance. E o Botafogo? Gente, sabe como é que é? 15-8. Foi avassalador. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês não me levem a mal, não. Foi um atropelamento e conseguiram só marcar o final da placa, era 4. É isso que se resume. A carreta passou, é uma betoneira. Você já viu betoneira na descida? Sabe o que é betoneira? Aquele caminhão que carrega concreto, pesado. Você já viu uma betoneira na descida? Como é que você vai parar uma betoneira na descida? É uma betoneira na descida e só notaram a placa era 4. Ficou de graça 4, gente. O cara que gosta do Flamengo, que sou eu gosto do Flamengo. Mas veio, tomou de 4, ficou barato. Como diz um amigo meu, ficou de grátis. O que você falou antes, Pascoal? Você é o quê? O quê? O que você falou do Flamengo, você? Eu gosto do Flamengo. Eu gosto do Flamengo. Não estou falando que eu gosto do Flamengo. Mas tomou de 4, ficou barato. Tem um amigo meu que falou, sabe que um amigo meu falou para mim hoje? Falou assim, Pascoal, eu só vou querer saber, o Digão falou, eu só vou querer saber de Flamengo na sexta-feira. Eu falei, por que na sexta? Que é depois do jogo, que eu não quero nem passar nervoso. Olha que pode ser que na sexta-feira ele esteja mais nervoso ainda, viu, com esse futebol. Agora... Eu já vou voltar pro Flamengo. Vamos só ouvir o Arthur, Mauro, porque o Pascoal falou do placar, ficou barato. O Arthur Jorge está realmente focado nesse campeonato. Sabe que o Botafogo passou na temporada passada e fala onde está a força dele. Sobre aquilo que é o jogo, uma entrada muito forte por parte deste Botafogo, fizemos gol muito cedo, tivemos uma primeira parte em que após o jogo do gol não gostei muito daquilo que foi nós baixarmos um bocadinho a intensidade, ficámos um bocado mais resguardados em vez de continuarmos com aquilo que era a nossa dinâmica e intensidade ofensiva. Dessa forma acabámos por, numa desatenção, num erro nosso defensivo, acabámos por sofrer um gol e tivemos um jogo equilibrado nessa primeira parte, ainda que com ascendente por parte do Botafogo, na minha opinião, claro. Uma segunda parte depois em que tivemos que corrigir, em que tivemos que fazer ver da importância do jogo, daquilo que era importante nós conseguirmos dominar e sermos objetivos naquilo que era o ataque à baliza contrária. E tivemos uma segunda parte toda ela nossa, uma segunda parte em que fizemos mais 3 golos, tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos. Faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte, mas é uma vitória importante, uma vitória só, mas que é merecidamente conquistada por nós, por aquilo que foi o empenho, a competência, a entrega de todos os jogadores. Você diz, eu não acho que isto seja a força máxima do Botafogo. Esta não foi a força máxima do Botafogo. Vocês avaliam aquilo que é o vosso trabalho e eu avalio o meu. Nós trabalhamos em cima de muita coisa, de muitos contextos, e esses contextos são os contextos que nos dão aquilo que é garantias em termos técnico-táticos dos jogadores que nós temos à disposição, daquilo que são as ciências que nos complementam para nós percebermos o nível dos jogadores. E nós hoje jogamos com uma equipa que achamos que era a equipa hoje preparada e capaz para defrontar este Flamengo. Relativamente àquilo que é necessariamente e hoje só apenas começar a pensar no jogo de Palmeiras, porque depois de ter vencido o jogo da Libertadores aqui em casa, o meu único objetivo, dos meus jogadores, e por muito ruído que haja à volta, pensando para a frente e descansar jogadores e times mistos que vocês gostam muito aqui, não, aqui dentro pensou-se em preparar uma equipa para vencer este jogo, porque era o jogo mais importante que nós tínhamos. Fala, presidente, você ia falar antes do Arthur Jorge, mas eu achei importante ouvi-lo, porque ele falou que a intensidade não estava no máximo. Ontem, quando eu vi só essa frase, eu discordei dele, que eu achei que foi a força máxima, mas ele está falando mais de intensidade do que de nomes de jogadores, né? Vocês sabem, apesar de que ele fala assim, vocês avaliam qual é a força máxima, eu avalio da minha forma aqui. Aí eu falei, ele deve estar pensando, sei lá, minha força máxima se eu tivesse o Júnior Santos. Mas não tem, sim, então não dá para contar. Eduardo. Ele praticamente repetiu, colocamos todo mundo hoje porque era o principal jogo. Sim,
Mas antes, contra o Palmeiras, também era. Ele precisou colocar todo mundo. E quarta-feira vai vir com o mesmo time, muito provavelmente, porque é o baita do jogo mais... Fala, torcedor do Mengão, vamos a mais informações do Flamengo. Ontem foi atropelado pelo Botafogo, 4-1 fora o baile. Ficou até barato, né? Pelo aquilo que o Flamengo não jogou e pelo que o Botafogo jogou ontem, né? Atropelou, amassou o Flamengo, 4-1 fora o baile. E agora o Flamengo já vira a chave para se preparar para esse jogo importante contra o Bolívar na próxima quinta-feira. Decisão, partida que vale vaga nas quartas de final da Libertadores. É um jogo difícil, né? Fora de casa, tem a questão da altitude. O Flamengo tem uma boa vantagem, mas assim mesmo eu vejo uma partida aí bem difícil, né? Principalmente pelos desfalques que o Flamengo tem. Agora tem mais a questão do Arrascaeta, que ontem sentiu ali já no começo do jogo, foi substituído, o que preocupa o torcedor. O Flamengo sem o Arrascaeta é um Flamengo totalmente diferente. O Arrascaeta é um dos destaques, joga muita bola, mas é aguardar, né? O torcedor não está contente com o desempenho do time, aquilo que o Flamengo vem apresentando nas últimas partidas. O Tite muito pressionado. Em caso de uma eventual eliminação da Libertadores, acredito que a coisa pode complicar para o lado do Tite, né? Mas a gente torce para que o Flamengo avance. Tem uma boa vantagem, acredito que o Flamengo vai avançar assim. É só jogar com calma, tranquilidade. Se souber administrar bem essa vantagem, não pode assentar em cima e esperar o Bolívar demais, né? Chamar o Bolívar para cima, assim como o Tite fez ontem no segundo tempo, né? Mexeu muito errado, acabou chamando o Botafogo e o Botafogo amassou no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo equilibrado, já no segundo tempo com as mudanças ali do Tite, que foi bem contestado ali, o torcedor reclamou bastante e o Flamengo foi amassado pelo Botafogo. Mas agora é virar a chave, né? Se preparar, não adianta ficar lamentando, é virar a chave e se preparar para o jogo contra o Bolívar. Informação, né, do Globoesporte.com ainda sobre a declaração do Braz ontem sobre reforços. Michael é um nome que já tem muita gente aí cravando como certo. O retorno do Michael ao Flamengo seria uma boa contratação, até porque perdeu o Cebolinha, jogador que era um dos destaques, se machucou, não volta mais nessa temporada e seria uma ótima reposição, né? A volta do Michael. O Vinha também não joga mais esse ano. O Flamengo sofrendo muito, não tem Pedro, não tem Gabigol. A Arrascaeta ainda é dúvida para esse jogo contra o Bolívar. Então, a bruxa está solta, né? Vários jogadores ali no DM. Mas vamos aguardar a sequência, torcer para que logo mais tudo volte ao normal. O Flamengo também avance para as quartas da Libertadores nessa partida de quarta-feira. Deixa sua opinião aqui abaixo, torcedor do Flamengo. Sua expectativa para esse jogo contra o Bolívar, está confiante, acredita que o Mengão vai classificar? Deixa o like para estar fortalecendo, valeu e até a próxima, galera.